Todos nós vivenciamos experiências durante a vida. Algumas emocionantes e outras nem tanto. Fazer o quê? E eu imagino que poucas pessoas tenham passado por uma situação como a do jovem estadunidense Zack Clements. Veja, os batimentos cardíacos do garoto pararam totalmente após o coração dele entrar em colapso durante um treinamento de resistência de futebol americano. Era o aniversário de Zack, um dia especial, mas que começou de forma comum. Ele acordou cedo, foi ao colégio, conversou com os amigos e, de repente, estava desacordado no campo. Um triste fato que poderia acontecer comigo, com você, a qualquer momento. Sem nenhum batimento cardíaco por 20 minutos, os médicos estavam prontos para declarar a morte do jovem, quando o coração dele, milagrosamente, voltou a bater. Eu sou Ivan Lima e hoje vou contar em detalhes uma experiência surreal e o que o garoto viu quando estava desacordado. Já aproveita e deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal para ficar por dentro de mais histórias como essa. Jesus. Achou que eu ia esconder até o final, não é? Pois ele viu Jesus Cristo, enquanto seu corpo estava no leito do hospital. E os pais em volta preocupados que nunca mais pudessem conversar com o filho, fazer carinho, ouvir a voz dele. Pessoal, a sensação de ver um familiar em um estado tão complicado e não poder fazer nada é de rasgar o coração. Mas o que parece, Zack estava sendo cuidado espiritualmente. Nascido e criado em Brownwood, no Texas, ele hoje deve estar com seus 22 anos. E bom, podemos dizer que ele nasceu de novo, né? Não é todo dia que se tem a oportunidade de renascer, digamos assim, justamente no aniversário. Ao cair no gramado, o professor e os alunos fizeram de tudo para reanimar Zack, enquanto a emergência não chegava. Sem sucesso, restava aguardar as esperanças que os médicos conseguissem operar o milagre. Chegando às pressas ao hospital, a equipe submeteu o garoto às técnicas de ressuscitação, massagem cardíaca e uso de desfibrilador. Após recuperarem o pulso de Zack, os profissionais de saúde o transferiram para um hospital especializado em crianças e adolescentes, em uma cidade próxima, onde ele ficou internado em uma unidade de terapia intensiva da instituição. Veja, eles o colocaram em um coma induzido, para evitar que o cérebro sofresse quaisquer sequelas, por conta do mal súbito. Naquele momento, em meio à felicidade de saber que o garoto tinha sobrevivido, veio o baque para a família, de que talvez ele não acordasse mais. O cérebro poderia ter sofrido complicações, entende? E caso acordasse, talvez Zack ficasse com um sério trauma cerebral e não tivesse uma vida como antes. Só que poucos dias depois, ele acordou do coma com tranquilidade, mostrando sinais completos de lucidez e reagindo bem aos testes que os profissionais realizaram. Os médicos não possuem uma explicação científica e detalhada para o caso dele, mas é fato que Zack passou por um fenômeno chamado de experiência de quase morte. Você conhece? Ela foi até tema daquela série da Netflix, DOA, em que a experiência de quase morte é um dos fatores mais importantes para que uma pessoa consiga viajar entre dimensões. Isso não quer dizer que Zack necessariamente viajou para um universo paralelo ou coisa parecida. Enquanto estava desacordado, o garoto percebeu a presença de um homem naquele... vamos chamar de ambiente. Um homem com cabelos compridos e barba longa, cercado pelo que Zack descreveu como anjos. O jovem disse que soube na hora que era Jesus. Ao se aproximar daquela figura, o homem colocou a mão no ombro do garoto e afirmou que toda a situação ficaria bem. Um sentimento de paz e segurança tomaram conta de Zack, no mesmo momento. Algo que, imagino eu, só é possível entender na prática. Além disso, uma força impressionante se apoderou do rapaz e, de acordo com ele, seu coração voltou a bater. Uma situação completamente fora do normal para os médicos,
que até cogitaram a ideia de que Zack está mentindo a respeito do que viu. E eu sei, pode até parecer difícil de acreditar em tudo isso, mas casos e mais casos ao redor do mundo provam que uma experiência de quase morte guarda assim segredos sobre alguma coisa que ainda não entendemos. Independentemente do que leve uma pessoa a passar por esse fenômeno, seja um acidente ou cirurgia delicada, todos que recobram a consciência conseguem descrever em detalhes sensações e até mesmo o ambiente onde estavam. E olha, as semelhanças assustam. Em 2008, o neurocirurgião Dr. Eben Alexander foi internado no hospital após acordar de manhã com uma dor de cabeça diferente, mais forte que o normal. Realizado alguns exames, os médicos o diagnosticaram com meningite bacteriana, doença comum em recém-nascidos. No caso dele, a bactéria que causa a infecção já estava no fluido cérebro-espinhal, o que quer dizer que tanto o cérebro quanto o córtex já estavam sendo prejudicados. Olha, a meningite bacteriana tem cura. Só que o paciente deve começar o tratamento assim que os primeiros sintomas aparecerem, ou seja, febre, dor de cabeça, dor no pescoço, sensibilidade à luz ou som e cansaço. Na situação do doutor, as chances dele sobreviver eram quase zero. Em coma para o tratamento, a equipe médica chegou a cogitar a ideia de parar com os medicamentos, até que ele acordou. Consciente e lúcido, o neurocirurgião explicou que durante toda a semana que ficou desacordado, teve uma experiência completamente espiritual e pôde conhecer o céu. Isso mesmo, o céu. Ou paraíso. Chame como preferir. O mais curioso é que ele era completamente cético quanto a assuntos religiosos antes do tratamento. O doutor afirmou que a alma dele saiu do corpo e subiu aos céus, ficando acima de nuvens rosadas, em um ambiente com um céu azul escuro e rodeado por seres transparentes, os quais ele alegou não serem anjos e muito menos pássaros. Ele afirmou que enquanto estava no paraíso, não se recordava de nada da vida passada e tinha a sensação de que estivesse ali há um bom tempo. Mas olha, a experiência de quase morte nem sempre te leva aos céus. Não é uma regra. O que é constante são as sensações inexplicáveis e o ambiente completamente diferente da Terra. Existem relatos de pessoas que flutuam dos seus corpos e até conseguem ver o que está acontecendo ao seu redor, como o trabalho do médico, as conversas dos enfermeiros e os familiares. Muitos descrevem que estão em um túnel e são guiados por uma luz ou até mesmo parentes que já morreram. Esses túneis comumente são detalhados como longos e escuros, terminando com o encontro com algum ser luminoso, ou nem precisamos ir muito longe. Terminam com uma grande concentração luminosa, algo celestial. Ora, Zack não detalhou o percurso, mas, ao final, havia um homem que ele acredita ser Jesus. Como alguém que quase morreu se lembraria disso? Bom, estudiosos da experiência de quase morte afirmam que essas visões podem ser o resultado da falta de oxigênio no cérebro, o que acarretaria um anormal estímulo das células da visão. A sensação de uma luz intensa seria explicada porque essas células estariam em maior número na porção central do olho. À medida que o número de células é reduzido, a luminosidade intensa se dissipa. Bom, tudo isso são os cientistas tentando explicar o fenômeno em detalhes, o que eles ainda não conseguem totalmente. O que é a alma? O que é a consciência? O que realmente acontece com o cérebro em situações de risco de vida? Igual ao caso do jovem de 17 anos, os médicos não conseguem explicar as melhoras dos pacientes ou até mesmo comprovar as experiências. Não havia provas científicas para argumentar isso ou aquilo. Depois de ouvir todo o relato de Zack,
Os pais dele foram tocados por aquelas palavras e consideraram um completo milagre, uma intervenção divina na situação. Posteriormente, a médica, que acompanhava o caso do garoto, afirmou que uma inflamação e anormalidade em uma artéria coronária foram responsáveis pelo colapso. Mas acompanhe. Responsáveis por levar oxigênio e outros nutrientes para o miocárdio, as artérias coronárias são importantíssimas para que o coração continue trabalhando com perfeição. Qualquer doença ou distúrbio pode gerar problemas sérios, justamente pela redução do fluxo de oxigênio e também em função da chegada de nutrientes ao músculo cardíaco. No caso de Zack, foi recomendado que ele usasse um colete desfibrilador no dia a dia. Você já ouviu falar? Bom, essa peça, assim como um desfibrilador comum, gera um choque no corpo da pessoa, caso ela detecte uma espécie de anomalia no ritmo cardíaco. Não dá para garantir que o milagre ocorra 2 vezes, né? Depois de todo o caso, Zack retornou para casa e teve a oportunidade de comemorar um aniversário duplo, digamos assim. Não é todo dia que a gente tem uma segunda chance para viver novamente, não é? O garoto continuou sua vida com uma personalidade muito mais compreensível do que antes. Ao que parece, um novo Zack tinha nascido. Comente aqui embaixo se você acredita em experiências de quase morte e se já passou por uma, quem sabe? Ou se conhece alguém que confirme essas visões. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.